Olá, sou José Munhoz Fernandes, eu tenho 67 anos, a minha primeira formação em graduação foi administração, depois tecnologia em gerência dentro da própria Unesp, depois fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina em administração e mais recentemente, já meio que idoso, né, o doutorado em educação escolar pela Unesp de Araraquara. Eu ingressei na Fundação Educacional de Bauru no dia 7 de fevereiro de 1973 e me aposentei já na Universidade Estadual Paulista no dia 1º de outubro de 2013. Então foram 40 anos e 6 meses, né, dentro de todo esse processo, né, uma jornada de 40 anos e 6 meses, vivendo mudanças muito importantes, né, nessa instituição tão querida, né, que era a Fundação Educacional de Bauru, e tão querida também que é hoje a Unesp. Fala um pouco sobre a Fundação, o status que tinha a Fundação na década de 70, 80, Tá. 90 já era o B, né, e o Unesp. Isso. Olha, João, quando eu entrei em fevereiro de 73, eu fui trabalhar numa área que hoje alguém até espantaria, né? Uma área dessa dentro de uma universidade. É uma divisão de programas especiais que na época ela tinha um setor chamado Serviços Comunitários e de Assistência ao Estudante. Esse setor ele tinha 2 braços, a parte comunitária, como o nome diz, e de assistência ao estudante. A parte de assistência ao estudante basicamente era cuidar e apoiar as ações dos professores, visitas técnicas a empresas, projeto Rondon, bolsa de estudo, que nós tínhamos também um sistema de bolsa, né, na Fundação Educacional. E a parte comunitária era um programa que a Fundação Educacional tinha, né, uma parceria com o Ministério do Trabalho, chamado Programa de Preparação de Mão de Obra. Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra. Então essa parte, né, esse bracinho aí do Serviço de Assistência ao Estudante, Comunitário de Assistência ao Estudante, ele organizava e executava cursos de preparação de mão de obra aqui em Bauru e na região. Que tipo de curso? Cursos dos mais diversos, por exemplo, encanador, eletricista, pedreiro, torneiro mecânico, enfermeiro. Quem dava esses cursos geralmente eram profissionais contratados pela Fundação por tempo determinado, né, para efeito daqueles cursos. Boa parte dos cursos técnicos eram técnicos da antiga Rede Ferroviária Federal, né, que eram profissionais de longa, né, experiência e tudo mais. Da área de saúde nós tínhamos médicos, enfermeiros, né, do Serviço Público de Saúde. E com isso, por 2 ou 3 anos pelo menos, nós tivemos esses projetos. E dava certificado? Certificava. Então, a Fundação Educacional de Bauru, ela recebia do Ministério do Trabalho um recurso para poder, por exemplo, que era por curso, né, para ministrar um determinado curso. Com esse recurso, ela contratava, pagava os professores, comprava material didático e às vezes material prático também, e ao final ela prestava contas para o Ministério do Trabalho daqueles recursos que foram utilizados. E a duração era geralmente? Dependia do curso. Nós temos cursos um pouco mais de longa duração, digamos assim, né? De 8 meses até 10 meses, enfermagem, por exemplo, né? Até cursos mais curtos, como reparador de aparelhos eletrodomésticos, que eram cursos de 2 meses de duração. Importante, esses cursos eram ministrados dentro das instalações da Fundação Educacional. Então ela recebia a comunidade para fazer esses cursos lá. Detalhe, 100% gratuito. Quer dizer, não era só os alunos da Fundação? Não, era principalmente a comunidade. Hoje a gente chamaria isso de atividade extensionista, né, numa universidade. Mas era a universidade indo para a comunidade, né, que nem era universidade, era uma fundação, já oferecendo qualificação profissional para o mercado de trabalho de alto nível. Comparativamente a um Senai, só que gratuito. Isso, só que 100% gratuito. Então era comum, por exemplo, e não só Bauru, a gente atendia a região. Então eu particularmente, eu conto isso com orgulho, né? Nós pegávamos o caminhãozinho, né, da Fundação Educacional para levar tijolos em Pirajuí, porque tinha um curso de pedreiro lá em Pirajuí também, a gente dava o curso lá. Ajudei a descarregar tijolos de caminhão, né? Porque não tínhamos gente, pessoas assim em quantidade. A Fundação Educacional, ela era uma instituição
muito enxuta nesse aspecto, né? Tanto fisicamente, que ela ocupava o prédio onde é hoje a Divisão Regional de Ensino, né? Que é da Secretaria de Educação, e ali tudo funcionava ali dentro. E por que acabou? Era uma política governamental, né? Então não era política de Estado, era política de governo. Por algum motivo, não me lembro, esse programa foi extinto no final da década de 70 mesmo. Isso era para a população comunitária. E o outro pilar que você administrava? Como é que eram as bolsas de estudo para os alunos? Sim. Da onde vinha recursos? Você lembra valores comparativamente hoje, aproximadamente? Como é que era repassado isso para o aluno? Como é que era feita a triagem? Se o aluno merecia ou não merecia isso? Exato. Como nós sabemos, a Fundação Educacional de Bauru era uma instituição criada pela prefeitura, mas ela era mantida apenas em parte pela prefeitura. Apenas a manutenção, digamos, física de prédios e tudo mais, a prefeitura fazia. Mas o grosso, a parte mais custosa de uma organização, de uma instituição, que é a folha de pagamento, essa era a própria fundação que gerenciava. Por meio do quê? Mensalidade dos alunos. Claro que também entravam recursos, não tão significativos, né, mas entravam. Por exemplo, o nosso centro de processamento de dados, por longos anos, ele prestava serviço para a prefeitura e para o DAE, né, fazendo um gerenciamento de boletos, aquela coisa toda. Isso era pago pelo DAE, então era um recurso que entrava, né. O Instituto de Pesquisas Meteorológicas prestava serviços na região do ponto de vista de meteorologia, também entrava recurso, né. Mas isso era muito pouco diante de uma demanda, né, que era alta. A gente não tinha tantos alunos assim, era cerca de 2.000 alunos, talvez algo um pouco a menos, um pouco mais, né? E a receita, portanto, não era muito importante. Ela dava mais ou menos para a folha de pagamento mesmo. E essa situação, ela foi, assim, se tornando um pouco mais difícil, por questões econômicas mesmo, do país, né? Mas mesmo assim a fundação sobreviveu por longos anos, né? E como ela cresceu também, ela tinha uma marca, né, que era a qualidade dos seus cursos. Os nossos professores sempre foram oristas, né? Nós não tínhamos, né, o que a gente chama hoje, entre aspas, né, o privilégio de ter professor em dedicação exclusiva. Então eram professores que eram contratados no regime de orista e que em grande parte vinham do mercado de trabalho, vamos chamar convencional, né? Então ele tinha experiência didática, mas acima de tudo ele trazia a experiência de uma indústria, de um comércio, de um serviço, né? E isso me parece, né, e até hoje, faz uma grande diferença numa sala de aula. Alavancou. Né? Elevou o nível. Elevou o nível. Então, além, né, de ter toda essa competência dos professores, existia também um engajamento muito grande deles. No sentido assim, tinha professores que davam 40 horas de aulas, né? Vestiam a camisa. E não importava se era um momento de bons ventos ou maus ventos, que seja, né? Mas sempre estavam ali respondendo aquilo que a fundação precisava. E isso fez com que ela crescesse. Nós tínhamos alunos que vinham do sul de Minas, sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, né? Porque sabiam da qualidade, a referência que era qualquer curso nosso, né? Um curso de psicologia, um curso de engenharia, não importa, né? E isso foi fazendo com que a fundação também crescesse, ao ponto de que ela viu, num determinado momento, que ela não podia mais se tornar só fundação, ela precisava alavancar para o status de universidade. Então, o que ela fez? Um movimento, que foi interno, né, inicialmente, alunos, professores, funcionários, foi envolvida também a comunidade externa, né, vereadores, prefeituras, né, aqui da região, e foi se reivindicar junto ao governo do estado que o Conselho Estadual de Educação, porque nós devíamos ir aqui ao Conselho Estadual, nos desse o status de universidade. Isso acabou acontecendo exatamente pela marca, né, da Fundação Educacional de Bauru, já de décadas, né, lá de 1966, nós já estávamos em 82, 83, né, quando esse movimento começou a eclodir. E em 1985, então, em julho de 85, o Conselho Estadual de Educação, ele autoriza, né, a criação da Universidade de Bauru. Algum tempo depois, alguns meses depois, o Ministério da Educação, então, autoriza o funcionamento da Universidade de Bauru. Em 86, pelo Paulo Renato Soares.
Mas você não explicou como é feita a triagem das bolsas. Ah, claro, desculpe. Então, nessa época, né, e até o momento em que era a Universidade de Bauru também, os alunos pagavam as mensalidades. Mas nós tínhamos um sistema de bolsas, ele se chamava FUMB, Fundo de Bolsas de Estudos. Eu trabalhei nesse setor também, e claro, a gente não tinha recurso para todos. Então os alunos faziam os seus pedidos de bolsa, geralmente eram bolsas parciais, havia uma comissão de professores com a presença de um assistente social, né, que fazia toda a análise socioeconômica desse aluno, da família dele, para então dar o parecer, um laudo. Uma né? espécie de entrevista. Uma espécie de, também entrevista, mas também se analisava documentos e tudo mais. Esse aluno depois assinava um contrato com a fundação, se comprometendo, depois que ele... É como se fosse um FIES hoje, só que era próprio da Fundação Educacional. E foi com isso, com o FUMB, que ela acabou também se mantendo um pouco, porque os alunos se formavam, 6 meses depois eles começavam a... Já estavam empregados, né? Começavam a reembolsar esse fundo. Com esse reembolso, ele entrava no sistema do FUMB novamente e alimentava novos alunos. Você tem ideia mais ou menos quantas bolsas eram oferecidas anualmente? Mais Puxa ou menos vida, assim. Era 50, 100 bolsas? 100 creio que umas 100 bolsas, provavelmente. E muitos alunos, graças a esse fundo, conseguiram se formar e logo depois foram, e são, né, profissionais. Mais ou menos em termos de valores atuais. Aí é difícil porque era uma outra moeda, né? Na época, inclusive, nem era o real, né? Não vou saber precisar em termos de valores. Mas era 1/3 do salário mínimo da época? Não vou saber precisar, João. Em valores, não. Mas em quantidade, sim. Talvez em média umas 100 bolsas, né? E o que acontecia quando o aluno não pagava depois que Não, saía? é como acontece em todo o contrato, né? A Fundação Educacional, obviamente, acionava ele, né? Mas a gente não tinha inadimplência. Nesse aspecto, não. Tá? Talvez até pelo valor que esse aluno dava à bolsa, né? Ele fazia questão de vir aqui, se fosse o caso, eu lembro disso, não tinha condições de pagar nas condições que eram propostas pelo contrato, renegociava, dividia em mais vezes, né? Mas eu não me lembro de casos de alunos que simplesmente deixou de pagar, né? Agora, por outro lado, as mensalidades da Fundação Educacional na época, né? E depois já da Universidade de Bauru, elas começaram a minguar um pouco, né? Questões econômicas, fazer com que a inadimplência aumentasse. A inflação, né? Era 90% ao mês. Era absurdamente, né? Então, imagine hoje, século XXI, 2025, acabou de sair um estudo no Estadão, tentando explicar o porquê do desinteresse das famílias, dos jovens, né, em cursar um ensino superior. É porque, exatamente, primeiro, eles querem se alimentar, é questão de sobrevivência. Segundo, eles precisam morar. Né? Terceiro, precisam trabalhar. Então, o ensino superior ficou em 4º lugar hoje de planos, né, de sonho de uma família, vamos chamar assim, de uma classe baixa ou classe média até mesmo. Né? Naquela época, a situação era muito mais difícil, porque o nível de desemprego era muito alto, a gente vivia num país bem diferente da realidade que a gente vive hoje, né? E então havia a mensalidade não era cara, eu também não vou saber precisar valor, mas não era do que se tinha aqui em Bauru e região, eu diria que era média, talvez até abaixo da média, pela qualidade que a fundação tinha, tanto que o vestibular era muito concorrido, né? Sempre foi. Mas nós começamos a entrar num período crítico, porque começou a se ter uma inadimplência e, ao mesmo tempo, uma procura menor pelos cursos, exatamente pelo poder aquisitivo. Você se recorda ou se lembra quais cursos dentro da Faculdade de Ciências eram mais procurados? O primeiro era engenharia, sempre foi o carro-chefe, né? De todos, né? O pessoal saía até de Lins e vinha para cá pela qualidade, pelo preço, por tudo, pelo status, né? Sim. Mas dentro da Faculdade de Ciências, matemática, física, psicologia... As licenciaturas muito procuradas sempre foram, né? Psicologia, até hoje, né? Eu acho que ainda é, talvez um dos cursos mais procurados. E depois, claro, com a chegada dos cursos na área de TI, né? Esses cursos também passaram a ser muito procurados. Nessa transição, FEB, UB, Unesp, quais foram, no seu ponto de vista, as maiores dificuldades para essas 3 transições e as alegrias, no seu ponto de vista? Bom, eu tive a felicidade de participar de todos esses momentos, né? Graças a Deus,
eu tinha um comportamento assim, bastante proativo, né? Então, além do meu trabalho, em cada setor que eu passei, eu sempre estava em algum momento, em algum lugar diferente do meu espaço de trabalho. Ou era o conselho administrativo, que na época não era conselho universitário, né, na fundação, ou era a associação dos servidores, depois, mais recentemente, sindicatos, né? Enfim, depois na Unesp, conselho universitário, eu cheguei a participar, conselho de ensino e pesquisa, conselho de administração. Então, sempre me interessou a gestão universitária, tanto que o meu doutorado o mestrado e o doutorado foi nessa linha. Então, assim, a gente vivia momentos muito interessantes. A mudança, na verdade, não foi uma mudança, né? A fundação, quando ela criou a universidade, e a gente sabe que o status da universidade dá autonomia para a instituição criar, fechar curso, aumentar vaga, diminuir, fazer o que ela quiser, né? Exatamente pelo status autônomo, né? E isso fez com que a universidade replanejasse a sua vida acadêmica, né? E até, acredito eu, que naquele momento, né, início da década de 80, já 85, já a universidade, fez ela repensar a questão de oferta de cursos. Então, novos cursos chegaram, né? Só que junto com isso, como eu estava dizendo, a situação socioeconômica da instituição, ela começou a ficar preocupante. A prefeitura não injetava recursos financeiros, né? Nunca injetou. Ela injetava por meio desse serviço que eu falei, que o DAI, que nós prestávamos serviço para o DAI, ou para a própria prefeitura, né? Mas ela fazia o que? Era a manutenção, digamos assim, de as vias públicas internas, né? O que aconteceu? Num dado momento, nós estávamos vendo que a situação agora a Universidade de Bauru, ela era uma questão de tempo, poderia ficar inviabilizada por questões socioeconômicas. Você acha que poderia falir? Eu não sei se falir, porque mas mas ela ia ficar numa situação muito difícil. Veja, e aí surge na comunidade uma ideia. E esse talvez seja o momento mais marcante da minha vida aqui dentro da universidade. A própria comunidade, não foi uma pessoa, duas, três, surgiu isso assim, meio que naturalmente na comunidade. Puxa, temos um caminho, vamos lutar por transformar a Universidade de Bauru em uma universidade federal. Eu me lembro que a grande justificativa que a gente tinha de imediato era a comparação que a gente fazia com o estado de Minas Gerais. O estado de Minas tinha na época 7 universidades, 7. O estado de São Paulo tinha uma, a Federal de São Carlos. E a Escola Paulista de Medicina, mas que não era uma universidade. Então, por esse caminho e outros, né, é inconcebível que o estado de São Paulo, rico, forte, né, tenha uma universidade federal. Então, nós seguimos esse caminho. João, foi um movimento que durou alguns anos, né, 2 anos, 3 anos, provavelmente, que foi envolvido, olha, o envolvimento da comunidade local, eu te falo, professores, alunos, funcionários, os familiares desses alunos, vereadores, prefeitos da região. Como é que era, né, a manifestação? Era passeata? Era passeata. Primeiro começou com cartas, né, com documentos, né, chamava-se Luta pela Federalização, né? Então se criou assinaturas, a gente ia coletar assinaturas no centro da cidade, os alunos que eram de outras localidades também faziam isso nas suas cidades. Juntamos um calhamaço de assinaturas pedindo a transformação da Universidade de Bauru em Universidade Federal. Isso começou a se avolumar em termos de participação, né, popular e política até, e nesse sentido os nossos deputados na época, né, tanto o Tidei de Lima, Francis Cato, que eram forças muito vivas, né, em Brasília, eu até acho que de lá para cá, o Tuga, né, inclusive, também, claro, mas tirando desses 3, não me lembro mais nenhum que tenha lutado tanto, né, assim, em nível federal, né, por isso. Muito bem, então aí isso tomou corpo, né, a ponto de que, por meio dessas lideranças políticas lá na Câmara dos Deputados, nós conseguimos uma audiência. A audiência era com o presidente da República, José Sarney, que tinha recentemente assumido, né, a presidência em função do falecimento do Tancredo. Mas o Sarney... Isso era 85. Isso era 85, né?
o Sarney não pôde nos receber e indicou, né, o ministro da Educação na época, o Celso Furtado, economista Celso Furtado, para nos receber em Brasília. Então nós fomos em caravana, ônibus, né, 17, 18 horas de viagem, dormimos lá no estádio, nos alojamentos do Mané Garrincha, né? Ficamos lá 2 dias, eu acho, e fomos recebidos muito gentilmente por ele, muito educado, recebeu uma comissão, né, no gabinete dele, recebeu o documento, né, tudo mais, e, claro, ele era só um ministro, né, mas ele falou que ele ia, sim, levar isso adiante e tudo mais. E o tempo foi passando, obviamente, e isso não surtiu efeito, né, veio a negativa de Brasília. Não, nós não vamos criar uma outra universidade, né, esse é o ponto final. Não me lembro as razões, obviamente, né, nem sei se foram ditas, o fato é que veio a negativa taxativa, não terá, a UB não será uma universidade federal, ponto final. Bom, não havia mais o que fazer em nível federal, então começou-se um movimento voltando agora para o governo do estado. Aliás, eu me lembro que, isso sim, acho que o ministro chegou a falar, mas vocês podiam reivindicar isso no governo do estado, né? Que tem recurso para isso, não sei o que, não sei o que. Então mirou-se esse movimento, né? Redirecionou esse movimento para o governo do estado de São Paulo. Ou seja, então nós queríamos agora, já que era inviável federalizar, né? Ou criar uma universidade federal, então que se crie uma terceira universidade pública aqui em Bauru, né? Perdão, uma segunda, né? Nós tínhamos só a USP. Não, em Bauru. Existe Unicamp? Não, a Unicamp, mas em São Paulo, em Bauru não. Ah, sim. Sim, né? Em Bauru nós temos a USP, que é tradicional e tal. Então se reivindicou a partir daí... Criar mais um campus. Mais um campus. Ligado à USP. Na verdade nós queríamos seria uma quarta universidade pública. Nós já tínhamos a USP, tínhamos a Unicamp e tínhamos a Unesp. A reivindicação era para criar uma quarta universidade. O governo do estado viu como inviável isso, e aí começou-se uma tratativa, né, ou várias tratativas, no sentido de, por que não, então, tentar abrigá-la na USP, ou na Unicamp, ou na Unesp, né? A partir daí a gente já conhece um pouco mais a história, né? Então, a Unesp abriu os braços, abriu as portas, e foi aí, então, que em agosto de 1988, 12 de agosto, né, de 1988, é assinado o decreto de incorporação da Universidade de Bauru à Universidade Estadual Paulista. Só fazendo um parênteses, você foi do tempo da Universidade das Américas? Fui também. O que você conta disso? Porque esse é um parênteses que assim, nadou e morreu na praia. Na verdade, assim, no auge, né, do movimento, isso antes da fundação, né, década ainda de 70, final da década de 70, a fundação vivia momentos muito bons, né, do ponto de vista de crescimento, de reconhecimento, inclusive fora, né, dos seus limites aqui. E se tinha um projeto, eu não sei detalhes, né, obviamente, eu não era de nível de direção, eu era um auxiliar administrativo, né, mas a gente sabia, tanto que foi criado até impressos, né, na época, com o nome de Fundação Universidade das Américas, FUA, porque era um projeto ambicioso, de crescimento, já havia a sinalização da prefeitura de doar uma área, que é hoje onde nós estamos, né? E que a fundação seria, então, construída ali. Tinha um desenho, uma meia-lua, né? Era bem interessante, eu não sei no que foi inspirado, né? Mas sim, existia essa intenção. Mas ela não vingou exatamente por questões econômicas e financeiras, obviamente, né? Você acabou de falar sobre a encampação, né? A partir de fevereiro, a Universidade de Bauru estava com dificuldades financeiras, que o governador Lécio Squercia, junto ao reitor Jorge Naico, conseguiu um repasse de verba da Unesp, e a partir de fevereiro de 88 os alunos já não pagaram mais. Isso, quando voltaram exatamente. Foi assim, havia uma promessa, porque aí entra no campo político, né? A pressão, né, e a reivindicação era tão forte que um dia o candidato a governador, Orestes Squercia, estava em Bauru, né, no centro da cidade, lá no calçadão da Batista com a 13, e num palanque, ele prometeu que, se eleito, ele iria lutar pela estadualização. Se não me falha, então, ele prometeu que iria federalizar, se não conseguisse. Isso, exatamente, isso mesmo, né? Então, assim, e ele foi eleito, tá?
E depois, com o avançar das tratativas, né, quando definitivamente o Conselho Universitário da Unesp aceitou, então, aprovou a incorporação dos cursos da Universidade de Bauru, então agora isso já podemos dizer que era líquido e certo, faltava assinar um decreto, né, que veio 6 meses depois. Aí eu já não sei detalhes, mas realmente houve alguma negociação porque estava praticamente insustentável a situação econômico-financeira, né? Muito difícil, era muito difícil mesmo. Isso porque a gente tinha, eu diria, salários, benefícios, etc. Benefício praticamente mínimo, né, garantido por lei, mas os salários eram os menores, não existia... Hoje, se você pegar uma massa salarial, padrão salarial da universidade, né, comparado com outros setores, é muito maior. Naquela época, não. Né? Era um salário como é hoje no setor de serviços aqui na cidade, né? Então, mesmo assim, era muito difícil de manter. Né? Porque, eu repito, as mensalidades não eram caras, as mensalidades eram acessíveis. Mas mesmo assim, a situação econômica era difícil. Cara, né? Pra manter. A estrutura sempre é cara. A universidade é uma estrutura cara, né? Porque você tem laboratórios, né? Você tem quadro de pessoal, tem que ter investimento, salas de aula, né? Então sempre foi difícil. Você trabalhando junto com os docentes, você chegou a sentir que determinados setores da Unesp foram contra a encampação, porque a fatia do bolo geral iria ser dividida e foi dividida? Sim. A gente ouviu, né, assim, histórias, claro, né? Nós não estávamos lá, não sabemos se isso procede ou não, mas é natural, né, que tenha ocorrido mesmo, porque o orçamento da universidade, ele é um só, né? Então, quando você agrega mais uma instituição, né, àquela instituição que já existe, você vai dividir o mesmo bolo orçamentário. Tá? Então, isso foi com Bauru, né, em agosto de 1988. Logo, meses depois, foi incorporado o Presidente Prudente. Também houve, claro, resistência, né? E depois, década depois, né, ali, os campos novos que chegaram, né, mais recentemente, também tiveram gritaria contra. Vai ter resistência, né? Mas, assim, eu acho que prevaleceu o bom senso, né, e a ideia de que a educação de qualidade deve ser expandida, né, e gratuita, né, de qualidade deve ser expandida, e acabou aceitando normalmente. Na sua visão, a titulação dos nossos professores de Fundação IUB, em curtíssimo tempo, causou um impacto na Unesp, né? Causou, porque não era uma exigência nem do MEC, titulação, né? Quando muito, era o diretor ou um professor que ocupava algum cargo dentro da universidade que era obrigatoriamente doutor. Então, 90% do nosso quadro não era. Né? Aliás, não tinha carreira acadêmica. Né? Na fundação, bem, não existia uma carreira acadêmica, nem tinha recurso para isso. Então, eles eram horistas, né? Como eu disse. Então, eu ganhava um salário maior se eu desse um número maior de aulas. Né? É assim que foi sempre, né? Então, a titulação, quando a universidade incorporou, por questões legais, inclusive, os nossos professores tiveram que rapidamente, né, buscar essa titulação. Até porque, prazo, né? Isso, até porque para fazer o enquadramento funcional, aí entra uma questão de recursos humanos, financeiro, etc., né, você não poderia rebaixar salários. Então você teria que trazê-los com o mesmo salário, né, no mínimo, né? E isso provocou, naquele momento, mas como vai o mesmo salário, sem titulação, né? Então, nesse momento, houve sim uma abertura da universidade. Eu não me lembro exatamente o tempo, né? Mas ela concedeu um tempo razoável para os nossos professores. 10 anos. 10 anos foram, eu não me lembro mais. Concedeu bolsas, concedeu espaço, né? Portas abertas em vários campos, inclusive da própria Unesp, né? Muitos, inclusive, se titularam, Botucatu, Rio Claro e outros, né? Localidades mais próximas, né? Araraquara, exatamente para poder atender uma exigência legal mesmo, que era uma exigência estatutária da própria universidade. Zé, o que mais te marcou na sua trajetória de 40 anos e 6 meses? O que causou um impacto? Porque você entrou jovem, você casou, construiu família, construiu todo o seu patrimônio aqui dentro. O que mais te marcou dentro ou fora da universidade? Olha, é um filme que passa na cabeça. É uma história de 40 anos e 6 meses, né? Para ser preciso. Mas assim, eu ainda me lembro de detalhes, né? De quando eu entrei, me lembro dos detalhes quando eu saí, né?
eu sou muito... A palavra que me vem à mente, João, é gratidão, né? Eu tive uma felicidade que poucas pessoas talvez tenham na vida profissional. E que hoje, né, os nossos jovens, né, jamais teriam. Ninguém fica 40 anos numa organização. Ninguém, né? Então, assim, a nossa faixa etária, o nosso, né, fica porque é um outro perfil de pessoa, né? Então, assim, eu sou muito grato porque realmente aqui eu construí a minha vida profissional, a minha vida pessoal e continuo ainda no meio universitário. Como disse uma vez o professor Marcelo Knobel, ex-reitor da Unicamp, a gente sai da universidade, mas a universidade não sai da gente. Então, até hoje eu trabalho em ambiente universitário. Eu me aposentei aqui, né? Me preparei 2 anos para me aposentar, porque foi sofrido sair depois de 40 anos. Eu reconheço isso. Eu cheguei a chorar no meu último dia de trabalho. Então, assim, é muito marcante, né, o que eu vivi. Saudade. Muita. Em cada canto que eu ando aqui, eu lembro de histórias, assim, interessantes, né? Só para contar, não sei se isso é relevante ou não, mas aqui pertinho de vocês, no final dessa rua, nós tínhamos um estacionamento ali. Eu era da Associação de Funcionários na época. Tinha uma casinha de madeira onde fazia o café. Isso, Na Florinda fazia o café. Isso. E ali tinha um estacionamento. E aquele estacionamento, né, ele era meio que privativo. Então, colocou-se uma placa ali. Então, um estacionamento exclusivo para professores. Aí os funcionários não se conformaram com aquilo, né? E, não, mas como é que pode? Só para professor, né? Aquela coisa que tem em universidade, né? Professor, funcionário, professor. Exigiram da direção e a direção emendou a plaquinha. E funcionários. Então, assim, tem mais algum outro fato pitoresco que você lembra? Algum trote? Nossa, alguma brincadeira? trote. Olha, eu lembro de 2 coisas assim que me marcaram em 2 momentos. Primeiro, como eu disse, lá no final da década de 70, né, no Serviço Comunitário de Assistência Estudante que eu trabalhava, nós cuidávamos das eleições estudantis, dos diretórios acadêmicos e do CIENTE. E eram eleições concorridíssimas. O que eu me lembro, assim, no mínimo, para cada um deles, era 3, 4 chapas. E não envolvia verba, dinheiro? Não, absolutamente. Então os alunos eram muito criativos para fazer as suas campanhas. Eles iam buscar doações aí no comércio, não sei na onde, né? E distribuía cigarro, que era muito comum na época, muita gente fumava, né? Distribuía camiseta, distribuía... enfim, né? Era uma briga, literalmente, para conseguir ganhar uma eleição no diretório acadêmico. No CIENTE era pior ainda, eram batalhas de 7, 8 chapas, né? Então, assim, nós é que organizávamos essas eleições, porque não podia deixar na mão deles, né? Podia ter problemas, né? Então, nós que organizávamos. E era muito comum você ter, assim, debates, né? Muito fortes, acalorados mesmo, entre as chapas, né? Mas, no fim acabava tudo bem, né? Nós lavramos as atas e tudo mais, e cada chapa, cada diretoria conduziu depois os seus órgãos, né? Mas era muito interessante. Eu vejo assim, comparando com 10 anos atrás, quando eu estava aqui no campus ainda, né? O movimento estudantil era outro. Parecia não, era muito visível o que eles queriam, né? Nos últimos anos que eu estive aqui, não era visível isso, né? Era muito confuso isso. Já era outra geração, né? É outra geração. Fala um pouco sobre os formandos. Eles saíam formandos daqui, se apresentavam numa indústria, ou montavam suas clínicas e colocavam lá o diploma da Universidade de Bauru ou da Fundação. Como é que era o impacto na sociedade dos formandos daqui? Sim, a gente, dentro desse... Depois evoluiu, mudou esse nome, né, desse departamento, já na universidade, nós tínhamos, como tem hoje, né, uma área de apoio a estágios. E nós fomos um pouco além, né? A Faculdade de Ciências, a Faculdade de Arquitetura, a Faculdade de Engenharia, sempre iam além. Então nós criamos um setor que era de apoio ao estudante, não só para estágio, mas de emprego também. Então nós íamos nas empresas aqui da região, quando a empresa era distante, mandávamos cartas, né? Na época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, imagina, né? Então era por meio de correspondência mesmo, impressa, né? E oferecendo, digamos assim, pedindo oportunidades
para os nossos recém-formandos. E muitas empresas aqui, não só de Bauru, mas da região e até de regiões mais distantes, vinham contratar alunos aqui mesmo. Até multinacionais, né? vinham? Sim, eu me lembro da antiga Dedini, em Piracicaba, que é uma indústria de caldeiraria gigantesca, né, naquela região. Todos os alunos de engenharia mecânica eram contratados para trabalhar lá, né? Ou pelo menos uma boa parte deles. Então, a gente sabia, isso era visível, né? Era mensurável por isso também. O aluno que saía daqui, ele estava empregado, né? Se ele abrisse uma clínica de psicologia, se ele fosse um professor de matemática, de física, de química, o que fosse, onde ele fosse, ele ia fazer sucesso, porque ele tinha uma formação, e tem, né, hoje, claro, que tem hoje ainda, né, com o Unesp também, uma formação sólida, séria, né, que a marca daquele diploma, seja a Fundação, seja a Universidade de Bauru, e agora o Unesp, conduz eles para posições muito interessantes. Eu queria que você falasse do impacto da Fundação UB e Unesp na economia local. Sim, olha, aí tem uma diferença grande. Enquanto Fundação UB, nós tínhamos um impacto, eu diria que é um impacto relativamente importante, né? Porém, quando a Unesp chegou, em 1988, e principalmente a partir de 1989, né, com a expansão de cursos e tudo mais, vagas, né, nós tivemos eu diria, duplicou a quantidade de alunos aqui se é que não triplicou a quantidade de alunos que nós tínhamos, né? E, consequentemente, também nós duplicamos, né, o número de funcionários e o número de professores. Existem estudos feitos econômicos por um professor, acho que ele já se aposentou lá da economia de Araraquara, professor Bovo, exatamente. Ele escreveu alguns livros medindo esse impacto. E era impressionante. Em todos os campos. Em todos os campos, e não só Bauru. Por quê? Muda completamente a configuração de uma cidade. Então, numa cidade tida hoje, né, como uma cidade de estudante, né, você imagina de 2.000 e para 5.000, 6.000 alunos. Só que no caso da Unesp, né, no caso quando ela chegou. Então, questões de imóveis, restaurantes, lanchonete, transporte, ou seja, impactou em tudo, né? Como é que era o convívio institucional entre alunos, professores e funcionários? Como é que era esse entrosamento na época de vocês aqui? Olha, antes da Unesp, como eu disse, era uma estrutura muito pequena, nós tínhamos uma centena e pouco de pessoas, né, convivendo, então você conhecia as pessoas pelo nome, né, inclusive aluno. Eu lembro que tinha na época B10, né, que trabalhavam, que passavam as listas de presença, o falecido, saudoso Ademar, por exemplo, é um deles, né, ele sabia, olha, de cabeça o registro acadêmico dos alunos, de boa parte dos alunos, que eles passavam as listas nas mesmas salas e tal, ele sabia o RA praticamente da sala inteira. Então, assim, era muito interessante nesse aspecto, é tudo próximo, né, nós tínhamos, no final de ano, uma confraternização, então todos se reuniam, porque era um ambiente pequeno, um ambiente menor, mais simples, mais enxuto. Depois, com a universidade, é claro, né, a população aumentou muito. Né? Aumentou muito o número de vagas? Sim, muito, muito. Eu não saberia te precisar, mas eu diria que pelo menos triplicou. Né? Então, aí a convivência, claro, ela se torna um pouquinho mais distante, porque ela também cresceu fisicamente. Logo que a Unesp chegou, até um pouco antes disso, você falou do pagamento das mensalidades, mas antes mesmo de assinar o decreto, várias salas de aulas que nós temos hoje aqui foram construídas às pressas, né? Porque já sabia que ia ser incorporada mesmo, né? E nós precisaremos de mais salas de aula, porque a Unesp trabalhava e trabalha, né, com um número de vagas muito superior a que a gente trabalhava antes. Então tinha que abrigar esses alunos, né? Então foram construídas salas de aulas às pressas, que na verdade algumas estão até hoje ainda aí, né? Essas salas foram construídas para durar 10 anos. Isso. Então aí a gente brinca, nós falávamos na época que era provisório permanente. Como é que foi, no seu ponto de vista, em termos de endividamento ou de poderio do estudante? Por exemplo, ele estava na fundação, você conhecia a realidade dele. Depois passou para o B, veio outro estudante com uma outra realidade, num outro perfil. E depois veio outro estudante da Unesp, completamente diferente, já porque era muito mais elitizado, né, o ensino. Sim, né? Sim. Olha, eu diria assim, João, Fundação UB praticamente era o mesmo perfil de estudante, né? Houve, sim, uma mudança de perfil da instituição, mas eu diria que o estudante, ele, pode-se dizer, continuou o mesmo. A grande mudança mesmo foi realmente com a chegada da Unesp,
porque já é um processo seletivo muito mais rigoroso, muito mais exigente, né? A relação candidato-vaga, você tem alunos do país inteiro agora, não tem mais alunos só aqui da região, da micro-região ou macro-região. Tem do exterior, né? Tem agora estudantes do exterior, né, em intercâmbio e tudo mais. Então, assim, mudou muito essa realidade. Na época, eu me lembro, nós tivemos que aprender, a lidar com tudo isso. Então, a secretaria acadêmica de onde eu trabalhava, e todos nós, na Faculdade de Ciências, na Faculdade de Engenharia, Faculdade de Artes, nós trabalhamos de um jeito, num formato de Fundação Educacional Universidade. Quer dizer, uma instituição fundacional, sujeita ao Conselho Estadual. A Universidade Estadual, não. Ela tinha autonomia, né? Então, ela trabalhava num outro formato. O regimento? Eu estou falando, regimento, a burocracia, né, era completamente diferente. Isso em termos acadêmicos e pessoal e tudo mais. Nesse ponto, aí eu gostaria de ressaltar, assim, o campus de Marília, né, o campus de Botucatu, os campos mais próximos aqui, verdadeiramente nos acolheram. Nós fomos aprender, né, a trabalhar como Unesp nesses lugares. A reitoria em São Paulo, eu mesmo, fiquei 6 meses, né, aprendendo a trabalhar na área de graduação, que é onde eu trabalhava, lá em São Paulo, na universidade, porque era completamente diferente. Tudo por processo, a gente não tinha processo, né? Era pasta de aluno, tal, quando muito, né? Não era nada assim. Como é a universidade estadual, obviamente, o nível de exigência, o nível de burocratização é maior, né? E é natural, é compreensível isso. Então, houve um choque, né, digamos assim, de cultura. Mas que eu acredito que foi rapidamente absorvido, tanto pelos alunos, pelos professores e pelos funcionários. Os alunos e os diretórios, como é que foi essa transição desses 3 processos? Eles questionaram muito os diretórios acadêmicos, exigiam mais coisas, cooperaram, como é que foi? Olha, no movimento, né, no período Fundação UB pró-federalização ou estadualização, os diretórios foram muito ativos, muito, né? Eles mobilizavam mesmo os estudantes, mobilizavam nas cidades onde esses estudantes estavam, né, no sentido de ir todo mundo junto na mesma direção, buscar aquilo que a universidade queria naquele momento, né. E eles eram muito politizados, né, enfim, eu diria assim, eles eram muito esclarecidos. Eles sabiam, né, onde nós queríamos chegar, e eles também, né, e estavam a todo momento juntos. Você tomou conhecimento ou sentiu de algum docente ou funcionário ser contra a estadualização? Não, em nenhum momento. Nem de aluno, nem de professor, nem de funcionário. Quando se aventou essa possibilidade até, na verdade, João, que houve uma torcida muito grande para que acontecesse mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente ia para as ruas, passeatas, assinar documento, em caravana para São Paulo, para Brasília, não sei para onde, né? Conversando com o governador, com o deputado, com o prefeito, etc. Ao mesmo tempo, no fundo, a gente torcia, principalmente quem estava à frente, ou no diretório acadêmico, ou numa associação de funcionários, ou na associação de docentes, porque a gente sabia, a gente estava muito próximo da realidade. A gente convivia no conselho de administração e a gente via que ela estava numa situação extremamente difícil, que a incorporação, ela, além de tudo, né, em termos de benefícios e tudo mais, ela deu uma nova vida à universidade, que provavelmente ela não teria se ela continuasse. Qual que é a sua sensação de lembrar da Falcão, da fundação, dos primeiros prédios aqui e ver essa estrutura gigantesca hoje? Olha, impressiona, né? Porque, como eu disse, como nós vivemos esse período todo, desde a Vila Falcão, né, até o início da década de 80, o meio da década de 80, quando nós começamos a nos mudar para cá, né, para o campus, não tinha nada aqui, né? Então, eram muito modestas as construções. Por quê? A universidade não tinha recurso. Então, de vez em quando vinha um recurso de Brasília. Eu lembro muito bem um dia que nós recebemos aqui, e tem até hoje uma placa ali no centro ali do campus, né, perto da cantina, do Jorge Bonhausen, né, que é um senador lá de Santa Catarina, e que, na época, ele conseguiu um recurso para poder construir uma parte ali dos laboratórios e tudo mais. Então ele foi recebido aqui com festas, em gratidão, né, tudo. Então, assim, era muito difícil. Quando a universidade chegou, e passado alguns meses, que aí já foi incorporado tudo isso dentro do orçamento, você via, assim, com alegria, né,
o quanto que aquilo já representava em termos de crescimento físico e também de pessoas. Porque você tinha mais gente, né, entrou mais pessoas, funcionários, professores, você via os prédios começando a surgir, as salas de aulas começando a surgir, né? É uma realidade muito diferente, porque hoje eu convivo numa universidade privada, né, já há mais de 10 anos, 20 anos já também, e olha, elas lutam com muita dificuldade. A universidade privada séria luta com muita dificuldade. As universidades públicas hoje, as paulistas principalmente, né, as nossas 3, que foi o objeto da minha tese de doutorado, elas têm algo que nenhuma universidade no Brasil tem, que é autonomia de gestão financeira. Isso faz com que a universidade, e eu colhi o depoimento de 13 dos reitores que passaram nesses 20 e poucos anos, né, foram unânimes. Sem autonomia, nós também teríamos dificuldade, que é o que as universidades federais passam hoje. Então, assim, o fato da universidade ter a garantia de um recurso e a autonomia para usar esse recurso, planejar da forma que ela quiser usar, permite com que ela realmente cresça de maneira sustentável. Você estava aqui, se você não lembrar, não tem problema. Você se recorda como o Guilhermão foi construído? Me recordo. O Guilhermão, ele também, muitas coisas aqui dentro eram conseguidas ou, às vezes, por algum projeto, né, recursos vindos de algum projeto, ou por benesse de alguém da sociedade. Nós tínhamos um empresário aqui em Bauru, já falecido, inclusive pai de uma professora nossa aqui da FAC, que também já faleceu, né, o Guilherme Ferraz, empresário de sucesso aqui no ramo de distribuição de veículos, né, da Mercedes-Benz, e ele é sensível, né, porque a universidade estava crescendo, a gente não tinha um anfiteatro, né, ele decidiu bancar esse anfiteatro, né, então a construção do anfiteatro Guilherme Ferraz, por isso o nome, né, foi dado em homenagem a ele, foi graças a esse patrocínio, vamos chamar assim, né. Parte dele foi construído com mão de obra própria nossa, nós tínhamos na época uma equipe bem maior do que tem hoje, né, de pessoas na área de manutenção, mas parte também foi terceirizado, mas enfim, saiu o anfiteatro e, salvo engano, é o maior anfiteatro universitário aqui da região ainda, né. Na época, se eu não me engano, a capacidade era para 1.200 pessoas, eu não sei, é isso, né. E depois, claro, ele foi sendo melhorado com recursos da própria Unesp, né. Me lembro que uma das últimas coisas que eu vivi aqui dentro ainda como diretor administrativo já, né, na administração geral, foi a reforma e a melhoria do Guilhermão, né. Então foi o fechamento lateral com vidro, que ali era impossível, né, sujeira, vento, chuva, e a climatização, né. O que eu não perguntei que você gostaria de destacar, o que você lembra, e falar, o João esqueceu de me perguntar sobre tal coisa ou tal assunto, seja na área acadêmica, seja na área estudantil, administrativa. Os diretores João, que passaram aqui sempre foram visionários, né? Tiveram sempre uma visão para o futuro, de progresso, né? Eu acho que a felicidade, desde a fundação, passando pela UB e também a Unesp, né, foi ter sempre à frente, na liderança, na diretoria das suas faculdades, né? E a Faculdade de Ciências não foi diferente, né? Todos os diretores que passaram aqui se mostravam, né, e se mostram verdadeiramente engajados com uma educação pública de qualidade, gratuita, né? Que essa sempre foi a bandeira da universidade, né? Então, assim, seja nos momentos mais difíceis, lá na fundação, da Universidade de Bauru e agora da Unesp, esses dirigentes, eles eram verdadeiros carismáticos, né? Porque eles conseguiam também mobilizar as pessoas que estavam à sua volta. Porque um líder, um dirigente não faz nada sozinho. Aliás, ninguém faz nada sozinho. Então a equipe que ele formava, que estava ali ao redor, né, todos eles, sem exceção, né, iam na mesma direção, falavam a mesma língua. Dificuldades, problemas, nós tivemos aos montes, né? Claro, como mudou o perfil, você perguntou isso num dado momento, o estudante também ele se tornou mais exigente. O estudante de universidade pública ele é mais exigente, ele é mais reivindicatório, né? Eu me lembro de um fato, quando eu estava já na diretoria administrativa, uma aluna da psicologia, inclusive, né, ela me levou um sabonete de presente lá na sala. Eu estranhei, né?
recebi ali tudo. Nossa, muito obrigado, mas eu não estou entendendo qual é o, né? Ela falou assim, seu José, eu estou fazendo isso, olha só, para o senhor dê uma olhadinha em todos os banheiros, nós não temos sabonete nos banheiros. Nossa, aquilo mexeu comigo. Falei, puxa, né, agradeci, né, claro, mas levantei dali e fui ver realmente, os sanitários não tinham sabonete. Então, imediatamente, então imagina, um sanitário sem sabonete. Claro, tinha abastecer, mas estava em falta, né, eles reclamavam isso. Então, assim, desde um sabonete até a moradia estudantil, até o restaurante universitário, onde eu tive a oportunidade de participar desses projetos, né, eram reivindicações, assim, marcantes, e sempre foi. É uma sala de aula, é a goteira, quando chovia muito aqui, eu lembro, inundava, né, principalmente o anfiteatro da FC, né, que hoje recebe o nome da professora Adriana, né, saudosa professora Adriana. Eles no dia seguinte estavam lá, reivindicando. E o bom que conquistaram. E conquistavam, né? Porque também, se não vinham deles, muitas vezes o gestor, preso na burocracia, né, no dia a dia ali, ele não enxerga algumas coisas, né, que às vezes o estudante enxerga. Então, quando isso é levado de uma maneira tranquila, né, eu quero dizer, né, justa e tudo mais, não há por que não atender, né? Vai buscar recurso, né? Agora, para finalizar, nós queremos uma mensagem pessoal sua. Meu Deus do céu. Bom, a minha mensagem é de gratidão a vocês. Eu queria cumprimentar os idealizadores do projeto do livro, né, da Faculdade de Ciências. Eu confesso, e eu estou fazendo isso aqui abertamente, que eu sempre guardei comigo muitas coisas, outras que eu não pude falar aqui, que o tempo também não permite, né? E também a memória às vezes falha, né? Claro. Que é uma iniciativa muito louvável, né? Alguém precisava fazer isso e ninguém tomava a iniciativa de fazer isso. Então a Faculdade de Ciências, quando ela se propõe a fazer isso, contando a história dela, ela está contando a história da Fundação Educacional, da Universidade de Bauru e da Unesp. Porque não tem como separar, né? A vida universitária, até o momento e algum tempo depois em que ela foi incorporada, ela sempre foi junta, né? Tudo, a estrutura administrativa, acadêmica e tal, sempre foi única, né? Só se separou depois por questões mesmo estruturais, né, da universidade, da Unesp, que assim exigia. Mas até então não, tudo era junto, né? Tudo funcionava junto. A secretaria era uma só, o financeiro era uma só, o RH era um só, tudo era um só. Transporte era um só, né? Então, assim, eu sinto muito saudade, né, daquele tempo, claro, né? A gente é um pouco saudosista, né? Idoso tem muito disso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto feliz, alegre de ter participado minimamente, né? Eu fui um dos, talvez milhares, né, que buscaram isso, né? E ao ver isso realizado, ao ver hoje o campus da universidade como ele está, né, como ele cresceu, como ela é importante, como ela é mais importante ainda, como ela se destaca, né, dentre as dezenas de campos que a Unesp tem, nossa, isso nos dá uma alegria muito grande. Então, assim, parabéns, professores, funcionários e alunos que estejam envolvidos nesse projeto, né? Para mim, sinceramente, é uma honra e eu recebo isso com gratidão, poder falar um pouquinho, né, do que eu vivi aqui dentro, tá?